em cima do Rogério Ceni, né? Que você criou não, né? Ele já chegou muito pressionado. Mesmo com a conquista do título brasileiro, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu acho que vai passar muito pela escolha dele, da dupla de zaga, né? Tem a dúvida entre o Gustavo Henrique e o Bruno Viana, e eu acho que essa insistência no conceito, nesse momento, do William Arão jogando como zagueiro, é arriscado para o Rogério, né? A gente fala muito da assinatura dele nesse conceito, mas ele está insistindo, então esse jogo ele não pode correr riscos. Não pode é uma frase muito forte, ele pode sofrer riscos, mas eu acho que vai passar muito por isso as críticas ou o tom da avaliação do trabalho do Rogério nesse começo de Libertadores, porque agora é a temporada dele como técnico do Flamengo, né? Ele chegou para apagar um incêndio, foi campeão brasileiro, mas agora é a temporada dele como técnico do Flamengo. E ele vai encarar um time que vai tentar se defender bem, né? A expectativa é como tá aí no campinho, que vem se defendendo com uma linha de 5, para tentar se blindar ali do quarteto do Flamengo. Então, acho que é um jogo cheio de pegadinhas para o Rogério e que eu acho que ele vai sair desse jogo com ânimo para dar sequência no trabalho dele ou um pouquinho mais fragilizado, muito pela formação da dupla de zaga, que ele está sendo bastante contestado, né? E jogo após jogo ele vai confirmando se essa ideia vai permanecer ou não no time do Flamengo. Muito bem, a gente já vai passar pela questão mais detalhada dos zagueiros. Quero ouvir o Lino e o Pet também sobre essa questão, se é ali realmente o principal encaixe necessário da equipe do Rogério. Mas eu vou chamar o Rafael Sibila, que está na casa do Vélez, José Amalfitani. Como vai de frente para o estádio, onde vai acontecer a partida? Seja bem-vindo, Sibila. Oi, Gabi, muito boa tarde a todos. Um belíssimo estádio, José Amalfitani, que é a casa do Vélez e, para quem gosta de rugby também, é a casa dos Pumas, a seleção argentina de rugby. Hoje à noite o Flamengo estreia aqui contra o Vélez. O Vélez, que no torneio local que está sendo disputado aqui na Argentina, a Copa de la Liga, é o time de melhor campanha, são 7 vitórias em 10 jogos. Mas apesar dessa boa campanha, como o Lino ressaltou, houve uma goleada sofrida por 7-1 para o Boca Juniors, o que fez com que começassem as pressões no Maurício Pellegrino. Bem verdade que se não fosse o Maurício Pellegrino, um futebolista, como se diz aqui na Argentina, né? Alguém que tem história no futebol argentino, como jogador, foi zagueiro e como técnico, é muito provável que o Pellegrino tivesse sido demitido depois daquele 7-1. Os torcedores do Vélez reclamam sobre o funcionamento do time. Dizem que é um time muito pragmático. Em 10 jogos, são apenas 15 gols, apesar de contar com jogadores interessantes ali na frente, né, no setor ofensivo. Você mostrou essa pesquisa aí do Transfer Market, mostrando quem são os jogadores mais bem cotados no futebol sul-americano, nesta Libertadores. E a gente vê o Thiago Almada, um jogador de 19 anos, com uma multa rescisória no valor de 20 milhões de euros. Tem também o Centurion, que não teve uma boa passagem pelo São Paulo, mas que aqui no futebol argentino faz o diferencial. Foi bem no Racing, foi bem no Boca, estava indo bem no Vélez quando o técnico ainda não era o Maurício Pellegrino. Tem um camisa 9 importante, que é o Lucero, e tem um outro jogador muito arisco que se chama Lucas Orellano. Apesar desses destaques ofensivos, é um time que tem feito poucos gols porque joga no futebol mais pragmático, um pouco mais conservador. E a escalação de hoje à noite mostra bastante disso. O Vélez, aqui no futebol argentino, estava jogando mais num 4-2-3-1. A gente falou ontem sobre a gente falou sobre o Manquejo, né? O Manquejo que vem jogando numa função muito parecida com a do Diego no Flamengo. O Manquejo hoje não deve ser titular, porque o Pellegrino vai mexer na estrutura do time, não vai jogar nesse 4-2-3-1, vai colocar o time mais num 5-2-3, com Rojos no gol, Guidara, Gianetti, Abram, Brizuela e Ortega. Aí no meio de campo, Santiago Cáceres, que é um volante que voltou, joga muito bem o Santiago Cáceres, Galdames, aí o Thiago Almada, um pouquinho mais avançado, fazendo a ligação meio de campo e ataque, por um dos lados, o Lucas Hanson e o Lucero. Então ele tirou do time tanto o Centurion quanto o Federico Manquejo, colocando um time um pouco mais conservador, com essa linha de 5, preocupado principalmente com esse setor ofensivo do Flamengo, com a Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, o Gerson e o Diego, que também ajudam bastante na construção de jogadas, e os laterais que apoiam bastante, Gabi. Muito bem, Sibila. Craque, o Vélez faz em casa, é isso que você está me dizendo? Thiago Almada, e que outros destaques você pode, pelo menos em termos de banco de reservas, o Flamengo pode se surpreender? Pois é, o Vélez é um time aqui na Argentina que ele não tem o poderio econômico
de Boca e River. Então é um time que trabalha muito bem as categorias de base. A gente falou do Thiago Almada, mas tem outros jogadores como o próprio Lucas Orelhano e jogadores que estão ainda surgindo, como o Leni Lobato, que é um brasileiro de 20 anos de idade, que é muito raro a gente ter brasileiro aqui no futebol argentino, principalmente um formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield. Também no banco de reservas vai estar o Matteo Pellegrino, que é filho do Maurício Pellegrino. Ele estava no clube antes da chegada do pai, mas é um clube que tradicionalmente dá uma importância muito grande para a categoria de base, e a gente tem até um lema aqui no Vélez, é uma frase do José Amalfitani, né, que dá nome ao estádio, que é o principal dirigente da história do Vélez, que ele diz que a cada criança que o Vélez consegue tirar da rua e trazer para a categoria de bases, é um título conquistado. Ou seja, é um time que tem ligações sociais, foi o primeiro time argentino a criar o protocolo contra a violência de gênero. Hoje, jogadores do Vélez têm uma cláusula no seu contrato de que se eles se envolvem, se eles são acusados de violência de gênero, por sua esposa, por sua namorada, eles são afastados do elenco e, se confirmado que houve a violência de gênero, eles têm o contrato rescindido imediatamente. Então, assim, é um clube que tem questões sociais envolvidas na sua história, que faz um bom trabalho na base e foi a forma como o Vélez encontrou para competir com os gigantes econômicos aqui da Argentina. No ano passado, foi semifinalista da Copa Sul-Americana e este ano é o time de melhor campanha aqui da Copa de la Liga, Gabi. Muito legal saber de mais detalhes a respeito da postura do time. Eu aproveito, Sibila, para convidar até a todos. Hoje tem uma iniciativa bem interessante de um coletivo de torcedores do Flamengo, que é o Flamengo da Gente. Também tem entre eles alguns sócios desse coletivo. E as meninas do Flamengo da Gente vão fazer uma live pré-jogo com as meninas do gênero, do Vélez Gênero. Portanto, Libertadores fazendo conexões extracampo muito produtivas. Obrigada pela participação. Até mais, Gabi. Beijo para você, bom programa a todos. Bom trabalho para você também. Sibila, continuando aqui o papo sobre como que esse Vélez, que o Sibila destrinchou muito bem, eu vou voltar aqui para o Pet, para a questão do Flamengo. Quais são, Pet, quais são os principais desafios do Rogério? Você acha que é mesmo nesse encaixe do setor defensivo? E aí eu extrapolo a questão de necessariamente se joga com Gustavo Henrique ou com Bruno Viana ao lado do William Arão. Mas que postura do sistema defensivo ou que postura do time como um todo o Rogério tem que exigir hoje em campo? Tem que exigir, como sempre, né? Em todos os jogos você exige do Flamengo e dos jogadores o máximo, né? Agora, a questão, como o Flamengo vai se comportar? Acho que o Flamengo tem um grande desafio como propor o jogo sempre, e aí postura após perda da bola, organização em campo. Isso que falta um pouco faz falta um pouco para o Flamengo para ser melhor nos resultados e mais eficiente. Ele vai ter desafio hoje grande, porque melhores jogadores desse time do Vélez são o trio do ataque. O Jensen, Lúcio e Thiago Almada. Cada um com 7 gols na temporada. São jogadores perigosos, jogadores que sabem aproveitar chances dadas. E aí o Flamengo, de vez em quando, sempre dá uma oportunidade ao adversário. E eu imagino de novo que o Flamengo vai ter posse de bola. Imagino que o Flamengo vai tentar exercer isso na frente. Agora, pós perda da bola, o Flamengo tem problema no posicionamento ou distância, cria um buraco no meio campo. Isso o Flamengo tem que corrigir. Com quem ele vai jogar, isso cabe ao treinador de escolher. Ele tem suas ideias, ele treina time durante a semana, e aí quem vai jogar na zaga, se vai ser mesmo o Villarão ou outro zagueiro, isso cabe ao Rogério Ceni. Muito bem, vamos botar aqui as opções do Rogério Ceni para a gente ver. O Bruno Viana, que é o menos conhecido do público no geral, né? Que é o primeiro aqui. Gustavo Henrique e o William Arão. Partindo por esse comentário do Pet, Lino e depois Ana, com essas características de não deixar este buraco no meio campo, acho que o Pet está até se referindo pelo que a gente viu em campo contra o Vasco, algumas distâncias maiores do que deveriam ali, mas era outra formação também. Mas ali, como companheiros do Arão, a gente está partindo do pressuposto que o Arão é a escolha sempre definitiva ali para a zaga, né? Gustavo Henrique ou Bruno Viana, Lino, que características ficam parecidas com essa aqui que o Pet colocou? De não deixar buracos, de ajudar na construção?
Eu acho que o Bruno Viana é um pouco mais parecido com o Rodrigo Caio para manter a ideia original. Não estou esperando que o Rogério Ceni erre para poder dizer que tenho razão, pelo contrário. Ainda há pouco eu criticava a ideia de colocar Diego na frente da zaga, de puxar Arão por dentro e transformar Arão em zagueiro. Hoje não, o Rogério Ceni conseguiu me convencer na prática de que isso é possível. Não só é possível, como é produtivo. Qualquer equipe corre riscos. Qualquer equipe dentro de uma partida de futebol, desde que você tenha nível, né, de Libertadores, por exemplo, né, nível técnico aceitável, vai correr riscos em alguns momentos. E o grande risco do Flamengo é corresponder à vocação que ele tem, aquilo que a torcida exige. É o Flamengo que ataca, é o Flamengo que quer a bola, é o Flamengo que domina adversários. Em um momento ou outro, isso aconteceu contra o Palmeiras, por exemplo, agora na Recopa, isso vai acontecer. Você vai ver o adversário crescer, criar oportunidades. Eu gosto de equipes que correm riscos, gosto de treinadores que têm ideia, e o futebol que eu gosto é muito parecido com esse do Flamengo. Então não tenho nada a reclamar, o Flamengo vai errar, vai acertar, mas o que o Flamengo está tentando, a hora que engrenar, a hora que se tornar realmente produtivo, vai transformar o Flamengo no time que a gente imagina que ele possa ser, naquele que a cada começo de Libertadores a gente lembre como um dos favoritos. Isso acontece quando a gente fala agora, né, do alto do nosso tradicional lugar comum de jornalista, sobre os favoritos ao título da Libertadores. A gente já começa a falar de Boca e River, já para se livrar dos grandes argentinos. Quando vem para os brasileiros, a gente dá uma misturada. O Flamengo não quer se misturar mais. O projeto técnico do Flamengo é ousado também, e o Rogério Ceni está fazendo isso. A Ana Thaís concordava com você quando você dizia que o Bruno Viana seria o seu escolhido por ter características mais parecidas com a do Rodrigo Caio. Ana, não falta um pouco aí? Achei ele mais rápido. Tá. Mais rápido em que sentido? Na Desculpa, saída? Não, a ideia é essa mesmo, que seja rápido aí para pegar o raciocínio mesmo. A ideia é mais rápido o quê? No desarme, mais rápido no reposicionamento quando pega um contra-ataque, por exemplo, ou mais rápido na saída? Eu acho que a cobertura das costas do volante ali, que no caso seria o Diego, eu acho que ele é um pouco mais tem um pouco mais de dinâmica, né? Eu acho o Gustavo Henrique um pouco mais lento, embora mais alto, né? Mas eu acho ele um pouco mais lento. Só que eu acho que o sistema defensivo do Flamengo não se resume só à linha de defesa, né? O grande diferencial do Flamengo nos últimos anos era a intensidade do ataque também na recomposição, como o Pet estava falando, né? Perde a bola, eles já pressionavam para recuperar muito rápido. Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, já iam mordendo ali, porque o Flamengo, com o Jorge Jesus para frente, passou a jogar com a famosa linha de defesa um pouco mais alta, era um time mais compacto. Hoje em dia, ele adiantou a linha, mas os jogadores lá da frente estão demorando demais para fazer essa recomposição. Isso acaba estourando com mais frequência no meio-campo, e como você não tem aquele meio-campo de pegada, porque você não tem mais o William Arão, o Gerson é um cara que tem que ficar fazendo a cobertura ali o tempo inteiro, principalmente do lado do Isla. Então, consequentemente, o Flamengo vai sofrer mais ataque, né? O Flamengo não é mais a novidade que era em 2019. Então, a gente fala muito da escolha do zagueiro, mas eu acho que o que vai evoluir ainda com o trabalho do Rogério começa lá na frente, com a recomposição do quarteto, que eu acho que é o principal diferencial do Flamengo nos últimos anos, né? De 2020 para 2021. Eles já não são tão intensos como eles eram. Então, acho que por aí explode um pouco os problemas, né? Se a gente pode considerar assim, defensivos do Flamengo. E aí, passando para essa galera da zaga, né? Para a linha mesmo de defesa, o Felipe Luiz já não é o lateral que sobe mais o tempo inteiro, né? O Rogério segura ele um pouco mais e libera mais o Isla. Então, se ele tem um zagueiro do lado dele que tem um pouquinho mais de mobilidade para ajudar nessa saída de bola e na cobertura, quando essa bola explode no meio-campo, ele vai sofrer um pouco menos. Contra o Palmeiras, isso para mim ficou um pouco claro no segundo tempo, quando o Mike entrou no jogo. O Felipe Luiz não sofreu, mas ele encontrou espaço ali quando o Mike aparecia para jogar em cima dele. Tanto que depois, na reta final do jogo, o Rogério Ceni colocou o Michael por ali para fechar um pouco o espaço. Então, acho que é uma soma, vai evoluir, diz muito sobre a preparação física também, mas eu acho que o ponto, para mim, que tem explodido mais é em relação a essa recomposição ali do quarteto da frente. Você falou do quarteto da frente, fiquei lembrando aqui da estreia do Flamengo na Libertadores do ano passado, de 2020, e é o nosso próximo assunto, até para a gente detalhar como estava o Flamengo no jogo contra o Júnior Barranquilla, como foi depois a gente sabe como é que foi a campanha, mas a estreia mesmo, comparando. O Jorge Jesus era o técnico, né? Então ali a diferença bem grande em termos de direção à beira do campo. Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique e Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta,
Vitinho e Gabigol. O Rodrigo Caio, o Rafinha e o Bruno Henrique estavam lesionados e o Arão estava suspenso. O Everton Ribeiro, Ana Thaís, eu, na verdade agora já passo até para o Pet. O Everton Ribeiro, nesse jogo, ele fez 2 gols, foi 2-1. 2 gols do Everton Ribeiro, um deles com assistência do Arrascaeta. A Ana deixou essa bela deixa para a gente para falar do quarteto ofensivo. No jogo ali a gente viu que era Vitinho e Gabigol, né? O Bruno Henrique estava contundido, hoje é o Bruno Henrique. O que mudou em termos de intensidade nesse quarteto? Ou a gente pode avaliar o quarteto todo como tendo caído em rendimento, ou Pet? Ou algum outro jogador você destaca? Não, acho que em todo o time do Flamengo caiu de rendimento. Algum outro jogador menos, outro mais, mas em tudo o time caiu um pouco de rendimento. Então não consegue ser mais eficiente como era antes. Então, criação das jogadas, a supremacia não é a mesma, custa muito para fazer o gol e custa muito para fazer jogadas claras, chances claras para o gol, a não ser na falha do adversário. Essas construções aqui que demoram um pouco, então essas rotações, essas mudanças que acontecem, não acontecem como acontecia antes. Mas isso passa pelas fases também dos jogadores, do time, do elenco, também pelo estilo de cada técnico, né? O Flamengo teve mudança de Jorge Jesus para Domi, de Domi para Rogério Ceni, mas agora a gente está esperando ainda de que esse time comece a engrenar com o Rogério Ceni. Ainda não engrenou, hein? Quando você pensa que agora está melhor, mas não é. Então, eu acho que essa fase de grupo da Libertadores é uma grande chance e oportunidade onde os jogos são todos importantes, onde não tem como relaxar, onde não tem como botar salto alto e onde que você tem que mostrar aquilo que você é. E, na realidade, o Flamengo é o melhor time, para mim, não só no Brasil, mas da América do Sul. Muito bem, o Flamengo está jogando a sua 5ª Libertadores consecutiva. Nas últimas 4 estreias, o Flamengo venceu. A gente tem aqui os resultados, esse que a gente acabou de mostrar. São 3 vitórias e um empate, na verdade, contra o Júnior Barranquilla no último, né, 2-1. San José e Flamengo em 2019, o Flamengo venceu, depois bateu campeão. Flamengo e River Plate, um empate com sabor de vitória. Uma vez eu falei isso, me mataram. E esse especialmente porque é no Rio de Janeiro, foi sem torcida. Inclusive eu estava lá nesse jogo, se não me engano, foi no Newton Santos. 4-0 em cima do São Lourenço em 2017. Olino, eu já vou passar a palavra para você, mas eu tenho aqui a máxima de que repórter... De Libertadores muito tranquila, Gabi. Sim, e com a vantagem desse retrospecto, né, de 5 Libertadores em sequência, é muito comum hoje ouvir de dirigentes, inclusive o Marcos Braz falou ontem, o importante é que o Flamengo está sempre chegando, está sempre na Libertadores. Isso vai dando uma casca para um time que até 2019 tinha todo esse peso de vencer novamente uma Libertadores. Já foi tirado, então pelo menos em termos de cobrança por resultado, sempre tem. Mas ela é um pouco mais, com mais experiência se encara a isso, né? O Flamengo treinando lá na Casa Marija, no CT do Boca Juniors. O Gabigol sendo ali paparicado, tietado, não sei se por argentinos, provavelmente dentro do CT. Não estão com camisa do Flamengo, então provavelmente sendo tietados ali. Sendo tietado por argentinos, hermanos. A gente tem também o Diego Alves falando sobre a estreia. Vamos ouvi-lo. A expectativa é a melhor possível, sabendo que é um jogo difícil, o primeiro jogo, mas eu acho que a gente está preparado para começar uma nova Libertadores e vamos fazer de tudo para conquistar de novo, né? Poder comemorar no final junto com a nossa torcida. A Libertadores, todos os jogos são difíceis, o Vélez, por mais... Eu já vi entrevistas, né, que consideram o nosso time um dos melhores da América, então você já vê a importância que eles tomam esse jogo, né? Então acho que temos que estar concentrados, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para que a gente possa começar com uma vitória aqui na Argentina. Vamos fazer de tudo para que a gente possa ter um final igual a de 2019 e primeiro jogo aqui na Argentina, vamos começar com tudo para poder dar um passo na frente dos outros no começo da Libertadores.